Boa tarde, hoje eu vou falar sobre o princípio da proporcionalidade na administração pública. O princípio da proporcionalidade, como a gente sabe, é uma questão essencialmente de bom senso. Proporcionalidade significa tomar decisões razoáveis, significa levar em conta os vários valores envolvidos. Por isso que alguns entendem que a proporcionalidade não é um princípio, ela é um postulado que serve para você equilibrar os diversos princípios e direitos que estão em jogo quando se toma uma decisão. Um exemplo bastante relevante que eu posso trazer aqui está no licenciamento ambiental. Então, alguém quer construir um empreendimento em uma área que tem algum tipo de proteção, alguma relevância ambiental. No licenciamento, vão ser levados em conta os dois direitos envolvidos. De um lado, tem o direito ao meio ambiente equilibrado. De outro lado, tem o direito à livre iniciativa, o desenvolvimento econômico que as populações querem. A proporcionalidade, portanto, é uma forma de resolver o conflito que surge entre diferentes direitos e valores. Proporcionalidade significa encontrar um meio termo em que nenhum dos direitos envolvidos seja totalmente sacrificado. A proporcionalidade é destinada tanto ao legislador como ao agente público administrativo. Então, no exemplo que eu dei da questão do meio ambiente, a proporcionalidade deve estar presente na atuação do legislador, que define como vai ser o regramento ambiental, e também na atuação do fiscal, do agente administrativo. Proporcionalidade se divide em adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Para atender ao princípio da proporcionalidade, as decisões dos agentes públicos devem passar no teste destes três critérios. A adequação significa que a medida adotada pela administração pública deve ser adequada para resolver um determinado problema. E a gente vai dar um exemplo de uma medida tomada pelas autoridades públicas que foi considerada inadequada. No início da pandemia da Covid-19, a Prefeitura de São Paulo determinou a diminuição da circulação de ônibus na cidade, aumentando a lotação dos veículos. Observe, o que a prefeitura queria fazer era com que as pessoas circulassem menos, para o vírus circular menos. Só que o resultado prático de você diminuir a quantidade de ônibus circulando é que as pessoas vão ficar mais aglomeradas. Então, essa é uma medida que não passa no primeiro teste. Ela era evidentemente inadequada, tanto que foi afastada pouco depois. Agora a gente vai para o próximo teste, que é a necessidade. E diante de um ato do Estado que restringe algum direito individual, questiona se a medida é necessária para resolver o problema. E aqui a gente vai tratar de um exemplo. Pensando em um exemplo concreto, o fiscal da vigilância sanitária vai a um supermercado e constata a venda de alimentos estragados. O supermercado deve ser interditado ou uma multa basta? Observe. Eu estou tratando de uma situação em que vai ter restrição ao direito de propriedade, restrição à livre iniciativa do supermercado. Então, a gente tem que avaliar se essa restrição, que a gente vai ver se vai ser uma multa ou uma interdição, se ela é necessária para cuidar do problema, que é o cara está vendendo comida estragada. E isso é uma questão que vai ser respondida tanto pelo legislador, no momento de definir as penalidades administrativas, como pelos responsáveis pelo julgamento do ato administrativo que venha a ser praticado, multa ou interdição. Aproveitando aqui para lembrar, a penalidade administrativa tem que ser definida em lei em sentido estrito. No município de São Paulo, por exemplo, a Lei 13.725 estabelece, em seu artigo 108, que quando o resultado da análise fiscal indicar que o produto constitui risco à saúde, é obrigatória sua interdição ou do estabelecimento. Ou seja, nessa situação específica, um fiscal da vigilância sanitária constata venda de produto estragado, vai depender de uma análise, ou seja, de um laudo que vai ser feito daquela amostra de comida estragada para ser tomada uma decisão sobre a necessidade de interdição do estabelecimento ou uma simples multa. Agora vamos ao terceiro critério da proporcionalidade, que é a proporcionalidade em sentido estrito. Esse critério é o que coloca os valores envolvidos em uma balança, decidindo qual que deve preponderar. Então,
É nesse momento que você vai pegar. Se você já viu que uma determinada medida é adequada, se você já viu que a medida é necessária, agora você vai colocar na balança os diversos fatores envolvidos para definir o que deve prevalecer. Lembrando, proporcionalidade significa que nenhum dos valores envolvidos vai ser totalmente sacrificado. No exemplo que a gente deu, o sujeito quer construir um empreendimento e vai ser emitida a licença ambiental, a ideia ali é que a proteção ambiental não pode ser totalmente sacrificada e a livre iniciativa também não pode ser totalmente sacrificada. Proporcionalidade é isso. No exemplo que demos no começo do vídeo, tanto na elaboração das leis como na análise de um licenciamento ambiental, os dois fatores vão ser pesados: livre iniciativa e direito ao meio ambiente equilibrado. Alguns autores diferenciam proporcionalidade de razoabilidade, mas, para provas objetivas, isso não é relevante. A proporcionalidade é uma manifestação do poder discricionário da administração pública. A análise de proporcionalidade não está presente em atos vinculados. Então, lembrando, por exemplo, a aposentadoria compulsória aos 70 ou 75 anos, conforme a carreira, não é objeto de qualquer análise de proporcionalidade. O sujeito fez aniversário ali, está fora do serviço público. A proporcionalidade é especialmente importante no direito disciplinar, na aplicação de sanções aos servidores públicos e no direito sancionatório em geral, né? E aqui a gente vai apontar uma coisa. No entendimento sumulado do STJ, nos casos de prática de infração punível com demissão, não há análise de proporcionalidade. O servidor deve ser demitido. Estou aqui falando da seguinte situação. Servidor público praticou infração administrativa punível com demissão, como é o caso da corrupção. Nessas situações, não existe análise de proporcionalidade. Não interessa se o cara pedir R$1 de propina ou 1 milhão de propina. Ele vai ser demitido. Esse é o entendimento do STJ, que está expresso na súmula 650. A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa da demissão, quando caracterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei 8.012/90. A súmula está direcionada à legislação federal, mas entende-se que isso se aplica também à aplicação de penalidades nas esferas municipal e estadual. Então, se o servidor municipal pratica uma conduta que é punível com demissão nos termos da lei estatutária daquele município, a autoridade administrativa julgadora não vai poder contemporizar, não vai poder falar assim, não, acho que isso aí não pega nada. Não, vai ter que demitir o cara. Agora eu trago uma questão para que o aluno aponte a assertiva correta. Vamos lá. Assertiva A. O princípio da proporcionalidade é destinado apenas ao legislador. Está errado. A gente viu aqui que a proporcionalidade é destinada tanto ao legislador como ao agente administrativo que está editando atos administrativos, tá? Por exemplo, fiscalizando uma empresa, etc. B. Constatada a prática de infração disciplinar punível com demissão, a autoridade administrativa não tem discricionariedade para aplicar pena menor. É exatamente isso que a gente já viu. Se o sujeito pediu propina, pediu R$1 de propina, ele vai ser demitido. Não tem análise de proporcionalidade. C. A proporcionalidade se divide em adequação e necessidade apenas. Está errado. Como a gente viu, proporcionalidade se divide em adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. D. A proporcionalidade está presente nos atos vinculados. Não. Proporcionalidade não está presente nos atos vinculados. A proporcionalidade, ela é uma manifestação do poder discricionário. Lembrando, se o sujeito completou 70 anos ou 75, conforme o caso, vai ter aposentadoria compulsória. Não tem análise de proporcionalidade ali. Portanto, a resposta é B. O sujeito praticou infração disciplinar punível com demissão, não tem discricionariedade para aplicação de pena menor. Só retomando, proporcionalidade é o equilíbrio entre diversos princípios, valores e direitos envolvidos. Proporcionalidade se divide em adequação, necessidade, proporcionalidade em sentido estrito. A gente deu aqui vários exemplos, como o caso do licenciamento ambiental, e lembrou que, no caso, no direito disciplinar, quando um agente público pratica infração punível com
demissão. Não há discricionalidade para aplicação de pena menor. Não há, nesse caso, proporcionalidade, portanto. Obrigado a vocês, até o próximo vídeo.